e pronto, isso é ótimo de se ver. Como sabem, nós convidámos o José Diogo Ferreira Martins para nos vir falar da imaginação e da maneira como a imaginação se relaciona com a fé. O tio José Diogo, para quem não sabe, é médico, cardiologista, é um homem de família e é um bom cristão que está envolvido, entre outras coisas, no mundo dos campos de férias. Para quem o conhece, sabe que é um grande porreiro e que sabe do que fala. Quem não o conhece, espero que saia daqui com a mesma ideia. Portanto, peço uma salva de palmas e vamos começar. Alô? Então, queria começar, se calhar, por rezarmos uma Ave Maria. Vamos pedir à Nossa Senhora que ajude, todos os equipistas, as equipas de Cascais em particular. Ave Maria, cheia de graça. E então, depois de rezar, a segunda coisa que se impõe é agradecer ao João e às equipas de Cascais este convite. Na verdade, foi mais do que um convite, foi um grande desafio, mas eu acho que foi um desafio que me deu gozo e pronto, vamos ver se vocês também têm gozo com este desafio que me foi colocado. E pediram para falar da imaginação. Imaginem o número de 1 a 20. Depois, dividam este número por 2. Quem tiver escolhido um número ímpar, pode ir embora. Estou a brincar. Quem tiver escolhido um número ímpar, arredonda para o número par a seguir. Tem esse número na cabeça e agora vão somar 3 a esse número. Agora imaginem que tinham somado 3 e que vão subtrair 4. Tem o número? Não se perderam? Estão todos? Agora a este número vão somar o número da porta da rua onde vocês vivem. A porta da vossa casa. Quem vive no lote não faz esta conta. Então o número, estamos todos? Imaginem? Estão a imaginar? Agora imaginem o número final. E imaginem que o número final era 3. E imaginem que tiravam agora de dentro da vossa carteira, abram a vossa carteira, podem abrir, e vão ver que lá dentro tem um papel com o número 3. Imaginem. Não é assim. Imaginem que o número que vos restou está num papel debaixo do assento da vossa cadeira. Podem ver. Agora não estou a brincar. Imaginem, podia estar, era uma magia espetacular. Pronto, então, este título, Imaginação, a Louca da Casa, é um título estranho, para começar. É estranho. Como é estranho este comando. Ok, já percebi. Pronto, é uma frase de Santa Teresa d'Ávila, confesso que não a conhecia, como todos, não conhecia a frase. A Santa conhecia e vocês provavelmente também todos a conheciam. E é uma grande mística espanhola do século XVI e que falava da imaginação neste tom aparentemente pejorativo, ou se calhar mesmo pejorativo. Vamos avançar. Ou então não avançamos. Help. Se calhar não estava o ano.
cheios de vontade de saber de que é que Santa Teresa d'Ávila falava sobre isto, e eu vou-vos revelar agora, em primeira mão, o motivo desta frase. É isto. Fantástico. O que é isto? Isto é pergunta para queijinho. Quem é que sabe o que isto é? Não estou a dizer que é fácil, senão não dava queijo. Isto é, meus amigos, o motivo pelo qual Santa Teresa d'Ávila dizia: imaginação, a louca da casa. Isto é uma taramela. Toda a gente sabe que é uma taramela. E o que é uma taramela? Estão vocês a perguntar. Esqueçam o cão. Estão a ouvir este barulho? Este barulho vem da taramela, que eu também não sabia o que era. Fui pesquisar, estudei, tenho estudos e fui estudar isto. E sei, e posso-vos dizer, que a taramela é uma pecinha que se põe nos moinhos e que faz barulho à medida que o moinho está a rodar e está a moer. E por isso a única função da taramela é avisar-nos que o moinho está a rodar. E por isso, quando nós estamos a ouvir a taramela, sabemos duas coisas. Primeiro, que o moinho está a rodar, e depois que não estamos surdos. E para além disso, a taramela é de facto um barulho bastante irritante, mas que tem o objetivo de nos irritar, de nos incomodar, porque quando deixa de haver o som da moagem, então é porque há algum problema com este moinho. Ora bem, porque é que Santa Teresa d'Ávila dizia que a imaginação era a louca da casa? Porque Santa Teresa d'Ávila achava que a imaginação, e ela dizia mesmo, é como a taramela do moinho, que está sempre a fazer barulho em ruído de fundo quando eu quero rezar. Por isso Santa Teresa d'Ávila era uma freira mística, carmelita, e que passava uma grande parte do seu dia a rezar. E o que acontece é que, ao mesmo tempo que ela queria rezar e queria abrir o coração aos pensamentos do Senhor, o que é que acontecia? Acontecia a taramela dela, que era a imaginação a fazer barulho. Pim, 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 pim. Agora, pergunta muito mais fácil. Qual é a palavra portuguesa que vem de taramela? Isto é fácil. Tagarela. Quando nós falamos de um tagarela, é alguém que está sempre a fazer este barulho. Não está a dizer nada de jeito, está sempre a fazer um ruído de fundo. E esta taramela, que é a imaginação que todos nós temos, pode-nos estar sempre a perturbar para uma coisa que queiramos melhor, que é a oração. E então o que é que Santa Teresa dizia? Dizia assim: muito bem, então eu tenho esta imaginação não para de me incomodar, eu vou assumir que a minha imaginação é uma louca, e por isso lhe chamava a louca da casa, e vou dizer: o que é que se faz com o louco? Ignora-se, deixa-se o louco a falar sozinho, não se tenta argumentar com o louco, porque o louco não é capaz de ter uma conversa razoável. E por isso, a imaginação, a louca da casa, era esta taramela sempre a fazer barulho, como se fosse uma tagarela, e pronto, eu podia acabar aqui a conferência e dizer que a imaginação é uma coisa terrível, que nos trama toda a nossa capacidade de concentração, mas não vou fazer isso, porque temos mais algum tempo, e então vamos aproveitar para olhar para a imaginação de uma forma diferente daquela que Santa Teresa usava. Porque é engraçado esta coisa do modo como as palavras evoluem. Quando Santa Teresa falava da imaginação, se calhar no século XVI, em Espanha, imaginación tinha uma conotação negativa. Nós hoje em dia encaramos a imaginação como algo de criativo, algo que reflete a nossa capacidade de ser originais, de pensar para além daquilo que é óbvio. E por isso a mesma expressão que tem uma conotação negativa em Santa Teresa, e se calhar em toda a língua espanhola no século XVI, hoje em dia é uma coisa que nós gostamos de ouvir e que é giro e que é bom. E então, gostava de pedir aqui ajuda a um outro amigo meu, amigo entre aspas, vão ver que eu vou falar aqui de vários amigos, que é o Chesterton. Penso que vários... ainda tinha aqui uma frase, que no fundo é isto que eu acabei de dizer. Deixemos andar essa taramela de moinho e moamos a nossa farinha, continuando a trabalhar com a vontade e com o intelecto. Isto era uma frase de Santa Teresa. Então o Chesterton, alguns conhecem, alguns que já não conhecem, mas depois quando acabar vão ler a correr, era um inglês que nasceu no século XIX e morreu no século XX e que era um escritor e que era um convertido tardio ao catolicismo. Foi das pessoas mais engraçadas. Quando nós pensamos naquele wit inglês, aquela piadinha engraçada que nos faz não desatar a gargalhada, mas sorrir, era o Chesterton que criou essa maneira de falar.
O Chesterton foi um grande, grande mestre de duas pessoas que essas vocês conhecem lindamente, que é o Tolkien e o C.S. Lewis. Ambos beberam as palavras do Chesterton, leram os livros do Chesterton e ele tinha coisas muito engraçadas. E uma das coisas que ele gostava muito de falar da imaginação. E ele dizia: "All things are from God, and above all, reason and imagination are the great gifts of the mind." Reason and imagination. They are good in themselves. And we must not altogether forget their origin even in their perversion. Portanto, ele olhava para a imaginação e dizia: a imaginação é uma coisa que vem de Deus, é uma coisa boa, mas não podemos deixar de nos esquecer que, apesar de tudo, podemos fazer um mau uso dela. E diz uma outra frase que eu gosto muito, ele fala das crianças pequeninas e dos bebezinhos, e então dizia assim: "Fairy tales serve an important role in our imagination." Isto era ele a falar dos bebés ainda pequeninos, fechados no quarto, nunca foram à rua. "Fairy tales do not give the child his first idea of bogey. What fairy tales give the child is his first clear idea of the possible defeat of bogey. The baby has known the dragon intimately ever since he had an imagination. What the fairy tale provides for him is a Saint George to kill the dragon." Isso é engraçado, esta ideia do Chesterton, que é pensar que a nossa capacidade de ver e pensar e fazer o mal já é algo que nos é inato, por causa do pecado original, não vou falar agora da teologia, mas o que a imaginação nos dá é o São Jorge que dá espadeiradas ao dragão. E por isso ele olhava para a imaginação como esta coisa boa que nos é capaz de safar do mal. Eu acho fantástica esta frase e de facto, olha, pensem no exemplo, o João falou dos campos de férias, provavelmente já quase todos aqui fizeram campos de férias, e quantos dos campos de férias vocês fizeram não tinham uma coisa chamada imaginário? E o que é isto do imaginário? O imaginário é uma coisa que nós temos nos campos, é uma ideia, é um mundo, é uma linguagem, às vezes umas músicas, às vezes o tipo de letra, a maneira como nós conversamos uns com os outros, que nos dá um pano de fundo para nos subtrair da realidade e para nos focar completamente naquela semana em que depois falamos de coisas mais importantes. E por isso é engraçado pensar como o imaginário, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer nos meus campos de férias, que não tem, na realidade, nenhuma utilidade aparente, tem uma utilidade que, na minha opinião, é ótima, que é focar-nos no mundo exterior que nós vivemos naquele momento e, portanto, para o qual vivemos na totalidade, porque se não temos outras coisas que nos incomodam, estamos focados em pensar que estamos nos Índios e Cowboys, ou que estamos no Olimpo, ou, sei lá, que estamos no Natal, por exemplo, se houver assim algo imaginário mais original. E o que acontece é que, às vezes, nós até nos lembramos dos campos, porque era o campo dos Índios e Cowboys, ou porque era o campo do Hércules. E por isso o imaginário, aparentemente uma coisa frívola e parva, que não tem sentido nenhum, ajuda-nos a viver os campos de outra forma. E então, gostava de fazer aqui algumas partilhas de coisas que eu fui pensando ao longo dos últimos anos e que, de alguma forma, têm a ver com o modo como eu fui pensando, como eu fui usando a minha imaginação para uma coisa muito, muito específica, que é ajudar-me a ser mais santo. E por isso aquilo que eu vos vou falar agora, em primeiro lugar, é algo que alguns já poderão ter ouvido no remoto ano da graça de 2013, que foi o primeiro Faith Night Out. Ainda não foi aqui, acho que foi nos Salesianos, em Lisboa, e na altura, bom, foi muito engraçado, porque de facto a sala já estava cheia, como outras também que houve, completamente cheias, e neste primeiro Faith Night Out eu fui falar daquilo que foi e é a minha equipa de futebol favorita, Comunhão dos Santos em 4-3-3. Não sei se já alguém ouviu ou não esta minha equipa, mas eu vou partilhar convosco e pronto, vocês vão ver como é que eu gosto mesmo de futebol. Ora bem, temos aqui o mapa, vamos imaginar que estamos a pensar na tática e eu sou aqui o comentador de futebol e venho-vos explicar como é que a minha equipa é feita. E então, quem é que vamos pôr à baliza? Nossa Senhora. E porquê Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora, como vocês sabem, desde as camadas jovens que joga no Clube Comunhão dos Santos, desde os 15 anos que foi convocada por um scout espetacular, o Gabriel, que apareceu do nada e disse: "Vem jogar connosco." E Nossa Senhora, sem perceber bem, disse: "Sim, senhora, eu vou jogar." Então, esta jogadora, Nossa Senhora, tem uma confiança absoluta no Mister. Muitas vezes faz coisas e faz táticas que não percebe e o Mister diz: "Não, vai para ali," ou "Não, faz isto." E ela não percebe, mas guarda aquilo tudo no coração e obedece.
E é uma coisa comovente até o modo como ela obedece ao treinador e como ela faz a tática sem às vezes estar a perceber porque é que a faz, mas guardando essas coisas no coração. E de facto a massa associativa tem um enorme carinho por esta jogadora. Há imensas claques organizadas à volta desta jogadora, Nossa Senhora. Por exemplo, as equipas Nossa Senhora, as equipas de jovens Nossa Senhora, têm uma enorme devoção a esta jogadora. E, olhem, é uma jogadora tão boa, tão perfeita, que nunca levou um cartão amarelo na vida. Nunca fez uma falta, nunca houve nada que um árbitro alguma vez lhe tenha apontado. Foi imaculada. Aliás, é o seu cognome. Chamam-lhe Nossa Senhora a Imaculada. Nunca sofreu um golo, nunca fez uma falta, nunca levou um cartão amarelo, nada. Aliás, ela, como sabem, há outros selecionadores que a poderiam pôr noutras posições do campo. A Nossa Senhora joga em todas as posições do campo. Faz bem todos os lugares. Na minha equipa joga a baliza. Para centrais, quem é que eu escolhi para centrais? Escolhi 2 jogadores históricos, 2 jogadores israelitas, que se mantêm titulares nesta equipa há mais de 2000 anos. Jogam junto há muito tempo, têm um grande entrosamento, são aqueles centralões mesmo tipo Ruben, que vai para o Manchester jogar e brilhar. E pronto, no início da carreira, um deles, São Pedro, foi amarelado, levou aliás 3 cartões amarelos por palavras dirigidas ao árbitro, mas depois um galo lembrou que ele afinal não poderia fazer aquele tipo de palavras dirigidas ao árbitro e emendou-se, foi perdoado pelo Míster e foi tornado o capitão desta equipa, do Comunhão dos Santos 4-3-3. E pronto, olhem, é um central daqueles clássicos, muito fixo no terreno, joga bem de cabeça, não se mexe muito, está ali sempre no lugar dele, mas não passa nada. E de facto toda a gente concorda imenso que ele seja o capitão, apesar destes defeitos todos, e é uma coisa engraçada como é que o Míster conseguiu olhar para uma pessoa que tinha tantos defeitos, porque os mostrou à frente de toda a gente, e no fundo foi escolhê-lo porque ele era um jogador de equipa e porque ele era um jogador que assumia os erros e que pedia perdão quando reconhecia isso à equipa. Malta, errei, peço desculpa. Ao lado dele, São Paulo, também conhecido por De Tarso, era um caceteiro da equipa adversária, São Paulo, estava sempre à sarrafada, e houve um dia que o Míster foi ter com ele e o convocou e disse: porquê é que me estás a perseguir, Paulo? Anda a jogar para a minha equipa. E Paulo largou tudo e foi jogar para a equipa dele. É um jogador muito mais explosivo do que o Pedro, é um jogador que corre bastante, às vezes até marca golos, tem muita mal-feitio e é um jogador fundamental nesta equipa e que faz uma grande parelha com o Pedro. Depois, defesas laterais. Quem é que nós temos? Temos aqui 2 jovens italianos, mesmo jovens daqueles que correm o campo todo para trás e para a frente. Defesa direito, Pier Giorgio Frassati, não sei se conhecem, mas é um jovem que foi convocado para esta equipa aos 24 anos. Ele antes fazia outro desporto, fazia alpinismo e era um rapaz bastante atlético, sempre foi atlético, gostava muito de correr para a frente e para trás. E ele é tão querido e tão acarinhado pela massa associativa jovem que é considerado o padroeiro dos jovens, este meu lateral direito. Depois, a lateral esquerdo, alguém de quem vocês provavelmente ouviram falar muito recentemente, Carlo Acutis, foi convocado para esta equipa no dia 10 de outubro de 2020. Portanto, é uma aquisição bastante recente. Esta equipa vai mexendo, esta minha equipa às vezes vai-se atualizando. E este é um jovem ainda mais jovem, tem 14 anos e é especialista, é daqueles estudiosos que vai para a internet, é considerado o padroeiro da internet, este meu lateral esquerdo, Carlo Acutis, um jovem cheio de promessas e que vale mesmo a pena conhecê-lo bem. Tem uma coisa extraordinária, que ele aguenta o jogo todo a correr, não se cansa, não para, não desiste, e é conhecido por esta alegria com que aceita o sofrimento do jogo e que transmite depois aos seus colegas de equipa. Muito bem, meio campo. Quem é que nós temos aqui no meu meio campo? Temos 3 jogadores absolutamente espetaculares. É um meio campo fortíssimo. É um meio campo com 3 jogadores que sabem muito de tática, mesmo. Sabem todos, e aliás todos eles já têm livros publicados sobre tática de futebol. Aliás, em conjunto, são conhecidos como os 3 doutores. E estes 3 doutores, por isso, jogam todos bem de cabeça. A trinco, São Tomás de Aquino, grande jogador, é um jogador versátil, inteligente, tem sempre resposta para tudo. Qualquer finta que o adversário lhe faça, ele tem sempre uma contra-finta e uma contra-contra-finta e uma contra-contra-contra-finta e nunca lhe falta capacidade de continuar com a bola em seu poder. Depois, a médio-ala, um outro inglês extraordinário, John Henry Newman. Ele, quando era jovem, ele quis sempre ser muito bom jogador. Ele nunca desistiu de ser bom jogador, teve sempre a tentar o melhor possível. Ele, quando era jovem, começou nas camadas jovens dos calvinistas. Depois, quando ficou adulto e casou, passou para a equipa principal, primeira divisão, Premier League, dos anglicanos e fez bastantes boas jogadas. Era um tipo muito conhecido nesta equipa dos anglicanos
e causou um escândalo enorme na altura na Premier League. Porquê? Porque mudou para a equipa dos Católicos com 44 anos. Este grande jogador foi capaz de viver até aos quase 90 anos e, por isso, apesar de ter chegado tardiamente a esta equipa, teve uma carreira muito longa e vale a pena mesmo ver algumas das jogadas que ele fez, porque ainda hoje em dia marcam a maneira como nós jogamos e pensamos o futebol. E depois, a médio-ala do outro lado, Santo António. Este António é o único português da minha equipa, mas é um grande português. Aliás, o jogador do povo, toda a gente gosta dele, há quem diga que é o favorito do terceiro anel, e todos dizem, pá, este gajo, o António, faz milagres com a bola, ele é extraordinário. Avançados. Muito bem, quem é que nós temos aqui nesta nossa equipa de avançados que vale a pena pensar e parar e dizer quem que foi, meu Deus, convocado para esta equipa? Ora bem, 2 extremos espetaculares. À esquerda, extremo esquerdo, São João Paulo II, também conhecido como o Grande. São João Paulo II, um jovem polaco de 84 anos, não me enganei, jovem polaco de 84 anos, que pratica um futebol que encanta particularmente às camadas jovens. É um jogador que tem uma técnica incrível, faz tudo bem feito, joga bem com os pés, joga bem com a cabeça e joga bem sem bola. Aliás, tem uma finta sem bola muito conhecida, que é a chamada Teologia do Corpo. É uma finta espetacular que ele inventou e que vale a pena conhecer também. E é, aliás, mestre do futebol espetáculo. Ele encheu estádios, mas estádios com 1 milhão, 2 milhões de espectadores só para irem ver a ele. E desde que ele começou a fazer estes espetáculos extra-futebol, que de facto tem sido uma coisa tão extraordinária que em 2023 vamos ter o privilégio e a alegria de ter também um destes em Portugal, as Jornadas Mundiais da Juventude. Ele teve várias lesões ao longo da sua carreira, algumas delas feitas por tipos mesmo com aquilo que se chamam impetradas a matar, e levou umas entradas a matar mesmo fortes, e a verdade é que sempre foi capaz de perdoar aos seus adversários por estas entradas a matar e sempre reconheceu a ajuda de outros elementos da equipa, nomeadamente Nossa Senhora, na superação destas suas dificuldades. Extremo direito, Santa Teresinha do Menino JC, nasceu no meio de uma família francesa, uma família com uma grande história neste campeonato, tem vários outros elementos da família, aliás, mais uma irmã e os pais, ambos também jogam no Comunhão dos Santos, e esta jovem jogadora, desde cedo, começou a revelar uma enorme vontade de jogar. Aliás, ela tinha 14 anos, foi ter com os pais e disse, eu quero jogar nesta equipa. E os pais disseram, não, tu és muito nova, não podes. Mas eu quero jogar, que as Carmelitas têm lá uma equipa de futebol espetacular e eu queria mesmo jogar nelas. E os pais disseram, não podes e não podes. Ela disse, então a quem é que eu tenho que pedir? Vais a Roma e falas com o chefe de todos, que é o Papa. E ela então, com 14 anos, foi a Roma pedir ao Papa para poder jogar nas Carmelitas, porque achava que tinha muita vontade de lá jogar e de facto entrou e começou a jogar nas Carmelitas e fez jogadas espetaculares durante os 10 anos que lá esteve e depois entrou no Comunhão dos Santos aos 24 anos. E ela tem uma jogada à assinatura, também conhecida, uma finta chamada a Novena das Rosas, é uma coisa que eu não sei explicar, mas que tem ajudado imensa gente que consegue olhar para esta finta e tentar pedir-lhe ajuda para ela nos ajudar também a fazer a finta. Eu também já fui beneficiário desta Novena das Rosas e para mim é uma das melhores a descobrir assim linhas de passe para os jogadores que estão desmarcados para os pontas de lança. Então, temos aqui uma equipa absolutamente fabulosa, um Comunhão dos Santos 4-3-3, e eu ainda só disse 10 jogadores, mas quem é que pode ser o 11º jogador? O jogador que vai ter o privilégio de, como ponta de lança, ter esta equipa toda a lançar-lhe as bolas para a frente. E pois é, sou eu, Martins, ponta de lança da equipa 4-3-3. E porquê? Porquê é que é possível, ou como é que é possível que eu, que sou um tosco, que me atrapalho porque a bola é redonda e pode ir para qualquer lado, falho imensos golos e tropeço em mim próprio e às vezes volto atrás e esqueço-me da tática e depois volto a pedir, mas depois esqueço-me de pedir, depois às vezes nem presto atenção ao que diz o Mister, não tenho as coisas bem interiorizadas na minha cabeça, não me esforço o suficiente, outras vezes estou com uma lesão, não vou bem à fisioterapia. Como é que é possível que uma pessoa como eu, tão nabo, tenha uma equipa inteira a jogar por ele? Na realidade, vocês sabem todos a resposta a isto. A resposta é porque, de facto, Deus quer que cada um de nós seja ao ponta de lança de uma equipa de santos, que estão todos ali a pôr bolinhas para nós sermos santos. E por isso este primeiro desafio que eu vos deixava, para aqueles que gostam de futebol, façam isto com a equipa de futebol. Os que não gostam de futebol, façam isto, não sei, com um TikTok, com emojis.
E pensem quais é que são os santos que vos ajudariam a fazer uma grande exibição, mesmo que vocês reconhecessem que não eram capazes de jogar ao nível desta equipa. E isto a mim tem-me ajudado ao longo destes anos todos. Eu pensei nisto em 2013, imaginei esta equipa em 2013, e desde aí que várias vezes penso nestes jogadores, já tenho vindo a atualizar alguns dos jogadores, por exemplo, o Akutis não estava na minha primeira convocatória, mas também não tinha ele próprio sido convocado, e foi convocado agora há pouco tempo, portanto, o lateral esquerdo ótimo, e isto é um desafio que fica para cada um de vocês, que é tentarem pensar, ou melhor, tentarem imaginar uma equipa de Santos que vos põe as bolas todas para vocês marcarem golos. Portanto, a imaginação, de facto, pelo menos a mim, ajuda-me e pode ser uma coisa boa. Sim? Boa. Então, outra hipótese, como eu tenho usado a imaginação. Às vezes há coisas de teologia que são muito complicadas. Para mim, seguramente, se calhar, para alguns de vocês, são absolutamente simples. O João Gabriel sabe tudo, portanto não precisa de grandes dúvidas, mas eu tenho bastantes dúvidas. E às vezes gosto de pensar que é possível eu pegar em coisas que me rodeiam para perceber melhor as palavras de Jesus. E então, venho-vos falar de uma coisa que também já alguns terão ouvido. Como é que a Disney me pode ajudar a ser mais santo? Disparar, não é? Prejuízo. Vai-te embora, Zé. Isto não faz sentido. Como é que é possível que a Disney nos possa ajudar a ser santos? Vou-vos falar daquilo que São Paulo contou na carta aos Gálatas, que são os frutos do Espírito Santo. Mas antes, e só para perceberem um bocadinho aquilo que é a história da Disney, este é o Rato Mica, que todos conhecem, e vejam esta frase, que isto pode parecer um bocado seca, mas tenham atenção, porque isto é da Gaudium et Spes, que é uma das constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, e que vale a pena perceber, porque isto convoca-nos exatamente para que no dia-a-dia sejamos capazes de olhar para as coisas à nossa volta e tentar ir mais fundo com a palavra de Jesus. E diz assim: na Igreja permanece sempre viva a consciência do seu dever de investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. Por isso, no fundo, o que é que isto diz assim, de forma muito mais simples? Diz que, para nós percebermos aquilo que nos foi dito há 2000 anos, temos que ser inteligentes, olhar para aquilo que nos rodeia e tentar ver o que é que do que nos rodeia é bom e que nos pode ajudar. Isto é muito engraçado. No início do século XX, quando começou o cinema, alguém aqui sabia, para dos que ouviram esta minha conferência, que houve um Papa que fez uma encíclica sobre o cinema. Quando o cinema foi inventado, que é isto, é bom, é mau, é médio, serve, não serve. Então houve um Papa que fez uma encíclica sobre o cinema, acho que era o Pio XI, já não me lembro, mas vamos ver que está lá escrito no fim. Então vejam só aqui algumas das pérolas que vêm nesta encíclica. Grande importância que esta espécie de espetáculo tomou em nossos dias e sua influência tão intensa, quer para promover o bem, quer para insinuar o mal. No cinema falado, este poder atua ainda com maior força, porque a interpretação dos factos torna-se muito fácil e a música ajunta um novo encanto à ação dramática. Nunca se tinha visto música e imagem em simultâneo, particularmente se acrescentarem danças e variedades. Eu agora até estou a ler isto e estou a pensar, a internet pode ser exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É geralmente sabido que o mal enorme que os maus filmes produzem na alma, por glorificarem o vício e as paixões, são ocasiões de pecado, desviam a mocidade do caminho da virtude, revelam a vida debaixo de um falso prisma, ofuscam e enfraquecem o ideal da perfeição. Destrói o amor puro, o respeito devido ao casamento, as íntimas relações do convívio doméstico. As boas representações, por outro lado, diz o Papa, podem, pelo contrário, exercer uma influência profundamente moralizadora sobre os seus espectadores e apresentar a verdade e a virtude sob um aspecto atraente.
Temos aqui a Diana, minha sobrinha, que faz parte de um filme que vai ser lançado agora e que podem ver, IMDb, Diana Doré. Nada, Diana. E pronto, temos aqui estes nossos dois amigos, que são os irmãos Disney, o Walt Disney e o Roy Disney, e ambos foram educados no protestantismo. Eles não eram católicos, mas o pai deles era um tipo mesmo muito rigoroso. De tal forma rigoroso. Vocês lembram-se, há um filme muito antigo, daqueles do Rato Mico, ainda em preto e branco, e depois também acho que há um do Lobo Mau parecido, que eles estão com o pífaro a tocar o pífaro. Ambos estes miúdos, o Walt e o Roy, gostavam de tocar o pífaro. Mas houve um dia que o pai apanhou-os a tocar o pífaro e disse assim: vocês não podem tocar o pífaro porque o pífaro é um instrumento do diabo. E então pegou na flauta, no pífaro, e pumba, deu na cabeça deles e partiu-lhes aquilo na cabeça. E eles ficaram com isto e depois fizeram vários filmes em que punham personagens deles a tocar o pífaro, que era uma forma de, no fundo, reafirmarem que não havia nada de mal, antes pelo contrário, nesta história de tocar o pífaro. E só ainda para vos explicar um bocadinho mais, ou para vos mostrar algumas das frases que o Roy Disney, que era no fundo o tipo por trás dos negócios e que viveu até aos anos 70, disse relativamente à oração. Vale a pena ver. A oração não é só pedir favores e desculpa, é também um compromisso e um pedido. Não é só uma súplica, mas também uma afirmação da vida e de reverência a Deus. Sempre promovi os meus filmes, sempre promovi nos meus filmes os mais elevados padrões morais e religiosos. E esta preocupação religiosa vem dos meus primeiros anos de carreira. O sucesso que tive na vida profissional devo à minha educação religiosa, devo à minha educação religiosa e à oração. E ainda hoje acrescenta, a oração representa, ainda e sempre, uma súplica para cumprir os nossos melhores instintos e tornar o mundo melhor. Caramba, não há muitos padres que fossem capazes de fazer uma homilia tão interessante como esta, ou tão... Quer dizer, claro que há imensos, mas pronto, eu acho que este vale a pena ler e é feito por uma pessoa que fazia filmes de bonecos animados. E pronto, e então, perante isto e com este fundo na nossa cabeça, aqui vai um segundo desafio. Primeiro desafio, equipa de futebol Comunhão dos Santos 4-3-3. Segundo desafio, vamos pensar numa coisa chamada os frutos do Espírito Santo. O que é que são os frutos do Espírito Santo? São Paulo, uma carta aos Gálatas, falou dos 12 frutos do Espírito Santo e eu já vos vou ler todos, para vocês ouvirem. Vale a pena ouvir. E o que é que são os frutos do Espírito Santo? Assim, de uma forma muito simples, são as características que, se nós tivermos e que nós vivermos, nos fazem ser bons cristãos. E por isso nós todos devemos conhecer e querer tê-los e pedir a Nosso Senhor que nos ajude a viver estes frutos todos do Espírito Santo. Ora bem, então o que é que eu pensei ou imaginei? O que é que eu imaginei? E o que é que vos vou também dizer? Imaginem. Imaginem, isto também foi uma coisa que fiz com os nossos filhos e com os nossos sobrinhos, há alguns anos atrás, que foi dizer qual é que era o fruto do Espírito Santo e depois dizer assim, agora, meninos, pensem numa frase, não, pensem numa personagem da Disney que seja o protótipo, que seja o arquétipo deste fruto do Espírito Santo. E então o que eu vou fazer é, vou-vos ler o nome do fruto do Espírito Santo, vou-vos ler uma pequena descrição e depois deixar-vos pensar de todos os milhões de filmes da Disney que vocês já viram na vida, em quem é que vocês são capazes de descobrir uma personagem que corresponda àquilo que eu acabei de descrever como este fruto do Espírito Santo. Então, primeiro fruto do Espírito Santo, o amor. E o amor é o mais importante de todos os mandamentos. É a raiz de todos os sentimentos. E o amor é como expressão máxima e inquebrável da renúncia de nós mesmos e da entrega aos outros. O amor é o maior exemplo de renúncia de nós mesmos e de entrega aos outros. Então, pensem qual personagem da Disney é que vocês seriam capazes de encontrar que personificasse o amor, como esta coisa de morrer pelos outros. Não sei, será demais pedir a alguém para dizer, fica um bocado constrangedor, não é? Pensam sozinhos só, para não ficar num silêncio. Pronto, já pensaram? Ninguém quer dizer? Diana? Não? Pronto. Isto, para mim, é o exemplo
de uma personagem da Disney que nos ajuda a perceber o que é o amor, a mãe do Bambi. A mãe do Bambi morre pelo Bambi no fogo da floresta, tudo a chorar, início do filme, dramático, não sei o quê. E foi assim. E de facto é um exemplo que nos ajuda a perceber o que é o amor. E não esqueçam que todos estes personagens foram desenhados ou a maior parte deles, por pessoas que eram cristãs e que diziam aquelas coisas bonitas sobre a oração. Portanto, quando eles pensam e diziam e desenhavam estas coisas, na realidade eles estavam a pensar nisto também. Não foi por acaso, não foi uma coincidência. Segundo fruto do Espírito Santo, este é facílimo, todos vão conseguir descobrir imensas personagens da Disney que expliquem ou que personifiquem ou que animalifiquem, porque a maior parte deles são animais, este fruto do Espírito Santo, que é a alegria. A alegria é a consequência do amor. A alegria é um sentimento profundo, mais profundo do que a mera felicidade. Nós estamos felizes e depois, mais do que felizes, estamos alegres. E é mais do que esta felicidade espontânea, é uma alegria profunda que nos transforma a nossa vida e que, mais do que tudo, esta alegria resulta de nós sabermos que estamos ao pé das pessoas que nos amam. Pensem então, que personagens é que vocês acham que representam esta alegria? Eu acho que o Winnie the Pooh é um bom exemplo daquilo que é a alegria, só porque está ao pé dos seus amigos e isso é suficiente para ele estar contente. Às vezes até parece um bocado parvo, mas na realidade esta alegria resulta do facto de estar ao pé das pessoas de quem gosta. Terceiro fruto do Espírito Santo. Há uns que são mais difíceis. Paz. Vamos pensar na paz. Quando é que nós estamos em paz? Nós estamos em paz quando sabemos que temos uma relação filial com Deus. Não é quando não estamos à tarefa. É quando sabemos que somos filhos amados. Isso dá-nos um conforto enorme a que nós, cristãos, chamamos de paz. E quando descansamos tranquilos na sua companhia e estamos confiantes da sua proteção. Então, quem é uma personagem da Disney que personifica esta sensação de segurança absoluta por saber que o mundo é bom e que as pessoas, todas elas, refletem uma bondade que as precede e que é o Senhor? A Branca de Neve parece-me um bom exemplo desta paz. Continuando, agora vou-vos falar de 2 frutos do Espírito Santo que nos ajudam a conseguir reagir, a conseguir atuar nas dificuldades. E o primeiro destes frutos chama-se, é um que às vezes falta a cada um de nós, a mim também, chamado paciência. Fruto do Espírito Santo, paciência. Quando é que nós dizemos que alguém é paciente? Alguém é paciente quando é imune aos problemas, quando os problemas não o afetam. Então, se nós ficamos imperturbáveis nas dificuldades, não só físicas, emocionais e morais, nós somos pacientes. Então, pensem, personagem da Disney que nos ajuda a personificar a paciência. Eu este aqui confesso que tive que pedir ajuda porque na altura não sabia. Não me lembrava de nenhum. E como também não vi o filme, mas o Rapunzel, acho que personifica esta dificuldade esta tranquilidade perante os problemas que tem. Estava presa na torre. Depois, uma outra, esta é a palavra mais difícil de dizer, chama-se longanimidade. Longanimidade. Longanimidade, em inglês, tem uma maneira mais fácil de percebermos o significado. Longanimidade, em inglês, diz long suffering. Long suffering. E o que é que significa a longanimidade? Significa quando nós aguardamos, sem queixas, aquilo que esperamos de Deus e dos homens. Estamos tranquilos. Nós temos uma dificuldade, temos um projeto, as coisas estão difíceis, mas nós temos este dom, este fruto do Espírito Santo, chamado longanimidade, que nos permite aguardar tranquilamente, porque sabemos que a nossa hora nos vai chegar. No fundo, se quiserem assim uma expressão mais bonita, é a coragem da esperança. A longanimidade é a coragem da esperança. É aquilo que se mantém ao longo do tempo perante as adversidades. Este aqui, para mim, também é um easy match. Escolher aqui a Ana do Frozen, porque de facto, perante as dificuldades, perante a coisa de procurar a irmã e os nevões e aquela coisa toda, ela consegue manter-se absolutamente tranquila,
sabendo que, não desesperando, há de chegar ao seu caminho. Longanimidade, em inglês, long suffering. Agora, os próximos frutos são frutos que nos ajudam na nossa relação com o outro. São instrumentos que nos ajudam a isso. E o primeiro deles é a benignidade. E o que é benignidade? Ou benigno? Quem é benigno? Benigno é aquele que tem a vontade, ou a disposição interior, tem a vontade de fazer o bem. É uma coisa que nos ajuda a ajudar os outros. Os benignos são aqueles que estão dispostos a ajudar os outros sem fazer julgamento deles. E aqui, eu acho que este fruto do Espírito Santo às vezes pode ser distorcido e tornar-se até risível. E este exemplo que eu escolhi de personagem da Disney, que é a Dory, é se calhar a benignidade levada ao extremo, não é? Ela é tão pateta que é capaz de dizer bom dia ao tubarão que não lhe quer bem porque ela só vê bem nos outros. Portanto, esta disposição interior de olhar para os outros como uma coisa boa, que se chama benignidade, no limite é algo que hoje em dia é ridicularizado, porque nós é que temos que ser manhosos e cínicos e estamos à espera das coisas e senão vão-nos enganar e vão-nos trazer coisas que depois nós, afinal, comemos e que não são boas e, portanto, temos é que estar mais precavidos para não nos desiludirmos com os outros. A Dory não tem isto, obviamente. Se nós pensarmos na Dory como um exemplo de benignidade, eu acho que percebemos melhor o que é a benignidade. Outro, bondade. É um bocadinho parecido, mas a diferença entre a benignidade e a bondade é que a bondade são aqueles atos exteriores de ajudar os outros, são os gestos concretos que nós fazemos. Quando vocês vão ao Pegadas fazer a ação social com as pessoas que precisam, são estes gestos exteriores que se consideram de bondade e que, no fundo, incluem na bondade uma gentileza para os outros, uma retidão com que nós tratamos as outras pessoas. E parece-me que uma pessoa que, perante os outros, que às vezes podem ser até feios e repugnantes, mas não deixam de ser alvo da nossa bondade, que a Esmeralda pode ser este exemplo, não é? Alguém que é capaz de olhar para um corcunda de Notre Dame, uma personagem completamente desfigurada e que vive escondida nas escuridões da Catedral de Notre Dame, porque tem vergonha de sair, de repente, alguém olha para ele como uma pessoa, não é? Isso foi o que Jesus fez tantas vezes. Outro fruto do Espírito Santo, que também, hoje em dia, eu acho que está completamente distorcido na sua essência. É muito engraçado. Até se usa quase como um insulto. E o fruto é a mansidão. O que é a mansidão? A mansidão é quando nós evitamos a ira, quando nós não nos zangamos e aguentamos com calma, com serenidade, o mal que nos fazem. É quase se nos dão um estalo num rosto, damos a outra face. Isto é a mansidão. Hoje em dia, como vocês sabem, mansidão é considerado mole, pateta, quase cobarde, é aquele a quem se faz mal e que não reage. Mas se vocês forem ler o Evangelho, nunca, em algum momento, vocês ouviram Jesus a dizer para os apóstolos, quando os romanos os vão prender, ou quando os fariseus os ameaçam de excomunhão, não, vamos juntar e vamos todos e atacá-los à meia da noite e vamos vingar, isto não pode ser assim. Nunca nós vimos Jesus Cristo a fazer isto. Antes, pelo contrário. Há uma vez que São Pedro lhe diz, não, Jesus, como é que isto pode ser? Isto agora estás a dizer que agora nos vão prender? Não, nós não podemos fazer isso, vamos fugir deles. E sabe o que é que Jesus lhe diz? Vai de retro, Satanás. Ele vira-se para São Pedro e diz, vai-te embora. Quem está a falar não és tu, é Satanás. Porque o Satanás é que faria isso. O que nós fazemos é exatamente o contrário. É ser mansos e humildes de coração. Também é outra fase do Evangelho. E, finalmente, um outro fruto do Espírito Santo que também nos ajuda na relação com os outros, que é a fidelidade. Aqui todos percebemos, e acho que esta aqui ainda não foi distorcida, pelo menos nos tempos modernos. Esqueci-me de mostrar quem é que eu acho que pode ser a mansidão. E a mansidão é a Cinderela, que suporta com mansidão, lá está, todas as patifarias que as meias-irmãs e a madrasta a põem a fazer, e pronto, e no final a coisa acaba bem. Quando os filmes da Disney ainda acabavam bem. Fidelidade. A fidelidade é quando mantemos a palavra dada e quando cumprimos os compromissos que assumimos com os outros. E aqui eu acho que é um exemplo espetacular de fidelidade. Acho mesmo giro. Vocês pensem, quem é que nos filmes da Disney que vocês viram foi verdadeiramente fiel? Eu acho que há um que é, para mim, muito bom. Baloo.
O Baloo é o urso amigo do Mowgli, que, como sabem, o educa, educa um ser humano no meio da selva. Ele não está equipado para conseguir saltar entre árvores e para fazer coisas de animais e, portanto, está muito mais desprotegido. E o Baloo é completamente fiel ao Mowgli durante toda a sua vida. E depois há uma parte quase no fim, como é que se chama a pantera? Baloo, aquela pantera que quer comer o Mowgli. Vocês sabem. Pronto. Essa pantera, no final, está lá em cima da árvore e vai atacar o Mowgli, e o Baloo vê e mete-se à frente e tem uma luta com a pantera. E depois, no final, aparentemente ele morre. Portanto, ele morreu, deu a vida pelo Mowgli. E depois, afinal, eram nheques, e não é verdade. E ele está vivo. E quando ele acorda, ele diz esta frase espetacular que eu gosto mesmo de saber, que é: não há maior alegria do que dar a vida pelos amigos. Ele diz literalmente esta frase no texto, no filme. Não há maior alegria do que dar a vida pelos amigos. Sabem quem é que disse esta frase? Obviamente, toda a gente sabe. São João 15, 13. Jesus Cristo diz aos seus amigos: não há maior alegria do que dar a vida pelos amigos. E reparem como é que os Disney foram fazer um filme onde a grande frase final, depois do amigo do Mowgli quase morrer e afinal não morreu porque estava vivo e estava a gozar, é: não há maior alegria do que dar a vida pelos amigos. Por isso vale a pena, às vezes, a pessoa olhar para estes personagens da Disney que nos ensinam coisas inesperadas e que nós, de facto, não estamos a pensar. E depois, só nos faltam 2, tranquilos, estamos a chegar ao fim. Aliás, 3, mas 2 vêm mais ou menos juntos. Por isso, o 10º fruto do Espírito Santo é a modéstia. Modéstia. Quando é que é modéstia? O que é modéstia? Como é que nós podemos explicar o que é modéstia? Modéstia é quando nós temos contenção, quando temos equilíbrio, quando temos autocontrole, quando pensamos e fazemos em tudo o que dizemos antes de fazer. E então, pensem, quem é que é uma personagem da Disney que é assim o tipo mesmo tranquilo, porque está sempre em cima do acontecimento, sem nunca se desmanchar? Para mim, é o Doc. O Doc, acho que é assim uma personagem que explica bem. Depois nós vamos ver, e de facto ele também tinha sido um enorme campeão de corridas e nunca se vangloriou disso. Nunca andou armado em bom para o Carr, para o Faísca, McQueen, a dizer que ele era fantástico e que também ele próprio vai, sabes, porque quando estive nas corridas, isto acaba por se descobrir, mas é uma coisa que o Faísca descobre e não que ele se vangloriou. Portanto, esta modéstia, eu acho que o Doc é um exemplo espetacular que nos ajuda a perceber o que isto é. E digo-vos, só se alguma vez tiveram, e se calhar alguns já tiveram, esta experiência de saberem que são bons em alguma coisa, sei lá, matemática, a jogar vôlei, a jogar as espadinhas ou não sei, qualquer coisa, e ao contrário de dizerem aos vossos amigos: olha, não, eu sou muito bom em matemática, tive não sei quanto, está tudo a falar de matemática e vocês estão calados porque não querem estar a armar-se em bons, não querem estar a dizer que são mesmo bons na matemática. E depois, no dia seguinte, alguma das pessoas que estava neste grupo vêm a saber que vocês são o super craque na matemática e que foram capazes de estar calados nesta conversa, em vez de se porem em bicos de pés, foram modestos, e depois a alegria e o espanto que é, porque se vocês estiverem do outro lado, isto já me aconteceu imensas vezes. Eu às vezes estou a achar que sei imenso sobre um assunto qualquer e estou, tipo, sei lá, imaginem, estou a falar umas coisas quaisquer do Evangelho, João 15, 13, armado em bom, porque agora sei os versículos todos de cor, e há um tipo que está ao meu lado e que eu não conheço bem, que está caladinho, e depois eu se calhar no dia seguinte vou saber, e ele escreveu um livro sobre o Evangelho de São João e... pumba! Eu fico com uma admiração terrível por estas pessoas, brutal mesmo. Como é que é possível eles serem tão capazes e não se terem posto em bicos de pés e deixarem que, se por acaso o outro vier a saber que eu de facto também sou bom naquilo, ótimo. Depois, só para terminar, então, os 2 últimos frutos do Espírito Santo, que eu acho que se podem ver um bocadinho juntos, que é o da continência e o da castidade. Também não vamos falar sobre a castidade, fiquem tranquilos. Mas, de facto, o que é a castidade? A castidade é o controle dos nossos maus pensamentos e dos nossos atos. E eu acho que aqui, embora não seja fácil, demorou algum tempo até descobrir um personagem da Disney que
que exemplificasse bem o que é isto do controle sobre os nossos maus pensamentos e os nossos maus atos, parece-me que o monstro da Bela e do Monstro é alguém que se contém bastante nos seus pensamentos iniciais, não é? E portanto, desta forma foi continente e foi casto no modo como tratou a Bela e que se permitiu depois também deixar de ser amado por ela. E por isso, este segundo desafio de imaginação que eu vos proponho é pensarem em coisas que nos tocam, que são bonitas, valem a pena perceber e que às vezes não entendemos, e depois, pegando naquela citação que eu vos disse no início, vale mesmo a pena ouvir isto da Gaudium et Spes, aquela tal frase do Concílio Vaticano II, olham para aquilo e pensam assim, o que é que aquilo dizia? Há 40 anos, o Concílio Vaticano dizia assim, não, nós temos que ser inteligentes, a nossa vida não pode ser totós. Nós temos que pegar naquilo que nos rodeia, e o que é que nos rodeia? Rodeia-nos a internet, rodeia-nos as viagens, rodeia-nos tantas coisas boas que nós temos e que são muito modernas, e pegar nelas e tentar perceber como é que estas coisas nos ajudam a ser mais santos. E por isso, mais uma vez, parece-me que há aqui um exemplo do modo como a imaginação nos pode ajudar a tornar mais próximos de Deus. Agora, mudamos a página. Quantos de nós não pensámos já como é que era a cara de Jesus? Quantos de nós não tentámos já imaginar como é que era a cara de Jesus? E a cara de Nossa Senhora? Quantos de nós não imaginámos já? Eu, seguramente, já imensas vezes pensei, caramba, como eu gostava que o Santo Sudário permitisse que se fizesse uma imagem que desse para eu perceber bem como é que era a cara de Jesus. Acho que era mesmo bom para mim, eu ver aqueles olhos, ver aquela cara. Mas, de facto, não temos nada disso. Temos a nossa imaginação. E o que é engraçado é que isto não é um problema que nos afeta a cada um de nós aqui. É uma vontade, é um desejo tão grande que há 2000 anos que os artistas andam a tentar imaginar como é que é a cara de Jesus. E então, procurei e encontrei um filme na internet que é um conjunto de obras artísticas que mostram como é que Jesus foi imaginado ao longo dos tempos e que eu vos vou passar a mostrar e que acho que é mesmo bonito. Eu acho que é mesmo engraçado ver isto, não é? Pensar ao longo da história quantas pessoas tiveram esta inquietação que nós também temos de imaginar a cara de Jesus. E depois a cara de Jesus vai refletindo aquilo que são as pessoas da sua época, sempre às vezes com alguns traços comuns, a barba. Na minha perspectiva, eu acho que há sempre aqui um olhar que é o traço comum ao longo de 2000 anos de história, que todos os artistas sempre olharam para este olhar de Jesus e tentaram representá-lo. Nós nunca vemos
Raramente vemos Jesus sem ser olhar para nós, nestes quadros todos e nestas obras todas. Algumas são esculturas. Mas eu acho que vale a pena ver este filme e pensar assim, aquilo que nós queremos imenso, 2000 anos de artistas também quiseram imenso e fizeram. Então, quando nós rezamos, usamos a palavra do dia, a nossa imaginação, para tentar imaginar como é que seria a cara de Jesus. Ou então, fazemos outra coisa, que é, podemos imaginar como é que Jesus faria se estivesse aqui connosco. Há uns anos, nos anos 80, havia uns autocolantes dos Estados Unidos que estavam na moda e que eu achava imensa graça de ter um, nunca tive, que punham-se nos carros e dizia WWJD, e que quer dizer What would Jesus do? E então as pessoas andavam com estes bumper stickers nos carros e havia t-shirts, havia canecas, havia... Acho que ainda se vendem. No fundo, lá está. É um desafio à nossa imaginação. Imagina que Jesus estava aqui contigo. O que é que ele fazia? Nesta situação, o que é que ele fazia? Como é que ele lidava com este problema? O que é que ele nos diria? E este What would Jesus do é no fundo um apelo à nossa imaginação, porque é uma pergunta, não é? E a resposta temos que ser nós a dá-la. What would Jesus do em cada uma destas situações? Às vezes também podemos imaginar outras coisas. Eu, por exemplo, às vezes estou a rezar e estou chateado ou preocupado com alguma coisa, e imagino esta coisa que é, estou com a cabeça no colo de Nossa Senhora. Da mesma forma que nós vemos aqueles quadros todos da Pietà, que é quando Jesus é retirado da cruz e o cadáver de Jesus morto está ao colo de Nossa Senhora, e Nossa Senhora tem aquela cara, a cara mais triste do mundo, não é? Há imensas Pietás impressionantes e, no entanto, há ali um certo conforto, não é? E eu às vezes imagino, não a cara de Nossa Senhora, mas o toque de Nossa Senhora. Como é que é? A pessoa estar muito triste, ir para a cama mesmo chateada, e pensar, mas eu agora vou pôr a cabeça no colo de Nossa Senhora. E vou rezar a Nossa Senhora e pedir para ela me ajudar nesta situação. Esta imaginação é claramente uma coisa que nos ajuda a ser mais santos. E pronto, estou a chegar ao fim, e já estamos mais ou menos na hora. Vou-vos só dar aqui um quarto exemplo. Histórias do céu para a nossa imaginação. Fui-vos falando aqui de vários personagens, falei-vos do Chesterton em especial, que gosto muito, mas nunca me esqueço daquele que foi, sem dúvida, e isto é consensual, o maior contador de histórias de sempre. Mais uma vez, JC. Quem é que vendeu mais livros com as suas histórias? JC. Quem é que melhor soube explicar as coisas complexas de forma simples, contando histórias, a que nós chamamos de parábolas? JC. Quantas coisas nós nos aprendemos com as parábolas? Vocês já pensaram nisso? O que é que são parábolas? Parábolas são, vamos pôr, ok? Imaginem que somos um dos 12. Estamos ali a ouvir uma coisa qualquer que não nos entra na cabeça. Porque Jesus está a falar do reino dos céus e que ele tem que morrer por nós e que muito complicado. Como é que isto vai ser? E então, Jesus, cada vez que conta uma parábola, poderia ser assim. Imaginem uma vinha com um vinhateiro e com uns trabalhadores. É a parábola do vinhateiro. Ou então, diz assim, imaginem um pai que tinha 2 filhos e há um dos filhos que pediu a herança ao pai e disse, pai, dá-me a minha herança que eu quero ir à minha vida. Estou farto disto. Parábola do filho pródigo. Imaginem, diz Jesus, qual é a alegria quando alguém chega ao reino dos céus. Imaginem uma pessoa que tem 100 ovelhas e perde uma. E o que é que ele faz? Este pastor vai pegar nas 99 ovelhas, deixa-as num cantinho, larga tudo e vai à procura da que falta. E quando encontra, a alegria dele é a alegria que existe no céu cada vez que alguém lá chega. Imaginem. Quantas vezes... A maior parte dos ensinamentos de Jesus foi na lógica do imaginem. As parábolas são imaginem. E então, nós às vezes temos dificuldade, algumas parábolas são muito fáceis de entender,
Mas, por exemplo, as parábolas das 10 virgens são super complicadas de entender, porque há aquilo que se chama uma hermenêutica, palavra cara, para explicar uma interpretação ligada aos acontecimentos da época, que nós, como vivemos 2000 anos mais tarde, não percebemos patavina. Não percebemos. E então, imaginem, e agora vou aqui para fora de pé, imaginem uma parábola adaptada aos tempos modernos. Levantou-se então um doutor da lei e perguntou-lhe, para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe JC: Que está escrito na lei? Como lês? Tudo o que tiver bolo, obviamente, fui eu que fiz. O resto é Jesus. O outro respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, disse-lhe JC. Respondeste bem, faz isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a pergunta feita, tipo armar-se em bom, disse a JC: E quem é o meu próximo? E aqui, pumba, lançou o desafio. Quem é o meu próximo? Isto é uma pergunta super abstrata. Quem é o meu próximo? E tomando a palavra, JC contou-lhe a seguinte parábola. Certo jovem descia do Jezebel para o Deque e caiu nas mãos da ciganada, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram. Deixaram-no meio morto e sem máscara para a Covid-19. Por coincidência, descia por aquele caminho um seminarista, que ao vê-lo passar, passou ao largo. Do mesmo modo, também um grupo de betos de Cascais passou por aquele lugar e ao vê-lo, passou adiante. Mas um mitra, que ia apanhar o comboio para o Cacém, chegou ao pé dele e, vendo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas betadine e umas compressas esterilizadas. Colocou-o no seu Seat Ibiza com tuning, levou-o para uma clínica privada e cuidou dele. No dia seguinte, transferiu 2.000 euros da sua conta pessoal, dizendo ao administrativo no balcão de atendimento da clínica: trata bem dele e o que gastares a mais, pago-te por MBWay quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele jovem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. JC retorquiu: vai e faz tu o mesmo. Por isso, nós pegamos numa parábola, pode ser um bocado estranho, porque é que um samaritano é uma coisa extraordinária ajudar um homem que estava deitado no chão. Se vocês souberem bastante dos evangelhos, vão perceber que quando uma pessoa estava no chão e estava ferida, aos olhos dos doutores da lei, era uma pessoa conspurcada, era impuro, portanto não podia ser ajudado, e por isso quando passa por lá o levita e quando passa por lá o padre também não o vai ajudar. O fariseu não o vai ajudar porque ele é impuro, está ali no chão, está todo cheio de sangue, não posso tocar nele. O levita, que era aqueles que eram da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel, também não ia tocar nele porque eles eram os funcionários do templo, eles eram tipo os arrumadores do templo, digamos assim, e portanto também não iam tocar nele. E então passa um samaritano, e os samaritanos eram nem mais nem menos do que os inimigos dos judeus. Se vocês olharem para o mapa de Israel da altura, a zona onde Jesus nasceu, em Belém, estava no norte de Israel, depois no meio havia a Samaria, e depois cá em baixo havia Jerusalém. E portanto, cada vez que um judeu, desgraçadamente, como por exemplo Nossa Senhora e São José, queriam vir todos os anos celebrar a Páscoa a Jerusalém, tinham que passar pela Samaria, tinham que passar pela terra do inimigo. Eles odiavam os samaritanos. E, portanto, era absolutamente repugnante que um samaritano fosse considerado uma pessoa boa. E por isso é que Jesus tem imensas histórias com samaritanos, exatamente para nos explicar que nós conseguimos e devemos amar os nossos inimigos. E por isso, termino, dizendo-nos o seguinte, que o propósito da imaginação é tornar-nos mais próximos de Deus. Isto sou eu a arriscar-me, mas acho que é verdadeiro. Afinal, esta imaginação que nós temos é um dom de Deus. E como é um dom de Deus, é uma coisa que pode nos ajudar a aproximar-nos dele. Permite-nos sair de nós mesmos e alcançar o que é inalcançável sem a imaginação. Porque assim conseguimos imaginar o seu rosto, o seu toque, o seu abraço, pessoas que nos explicam os seus comportamentos, às vezes as coisas estranhas que não percebemos. E por isso, se nós usarmos da nossa imaginação, e fica mesmo este convite, nunca pensem como uma coisa má, pensem antes como uma coisa de Deus e que nos pode ajudar a ser mais santos. E pronto, era isto que eu vos vinha dizer. Obrigado.
perguntas, certo? Ou então tem? Acho que não. Não tem lógica. Zé Diogo, então resta-me agradecer-lhe por ter aceito este convite das equipas de Cascais. Agradecer também a todos terem vindo, gostámos muito. Levo muitas aprendizagens desta conferência que já muita gente também me tinha falado, desta parte da Disney, e confesso que me queria muito ouvir, e por isso muito obrigada. Arranjou-me aqui um problema, porque agora vou ter que pagar a Disney Plus para poder ir rever todos estes filmes. Mas agradecer-lhe muito, porque sei que não foi um tema fácil, mas muito obrigada mesmo. Obrigada a todos por terem vindo também. Vamos fazer mais conferências, por isso, se quiserem vir, é ótimo. E avisos, acho que não temos. Vou passar a uma parte chata, que é avisar das saídas, que vai ser esta saída e aquela saída. Vai haver pessoas do secretariado a ajudar e a agilizar esta parte, e queria pedir-vos muito, sei que é chato, mas pedir que dispersassem e que não houvesse ajuntamentos. Temos que, seguir as regras e por isso não arranjar aqui chatices. Muito obrigada por terem vindo, bom descanso e santa noite.